A noite estava escura e assustadora. Algumas centenas de pessoas estavam sentadas nos botes salva-vidas, sem saber o que aconteceria depois ou como seriam suas vidas a partir daquele momento. Tudo o que sabiam era que o gigante transatlântico em que estavam navegando desaparecera apenas algumas horas antes, bem diante de seus olhos. Eles estavam sozinhos, esperando por ajuda. Tem alguém vindo mesmo? Eles não tinham ideia se o restante dos navios que viajava relativamente perto ouviu o pedido de ajuda deles. Não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. O Titanic, um iceberg e a noite de 14 de abril de 1912. Esta é uma das histórias mais famosas dos tempos modernos que todos falam até agora, mais de 100 anos depois. Os 16 botes salva-vidas a bordo só podiam acomodar pouco mais de 50% do número total de passageiros que estavam a bordo. E muitos deles ainda estavam com metade da capacidade. Em um deles, havia uma menininha de 2 meses, Milvina Jim, a passageira mais jovem a bordo do gigante navio. Seus pais decidiram deixar a Inglaterra, pois queriam construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Seu pai tinha familiares no estado do Kansas e esperava que pudessem começar seu próprio negócio lá. A família Dean não escolheu estar a bordo deste lendário transatlântico gigantesco, mas por causa de uma greve dos carvoeiros, eles foram transferidos para lá. Então, embarcaram em Southampton como passageiros da 3ª classe. O pai da Milvina sentiu quando o navio atingiu o iceberg naquela noite fria e aparentemente tranquila. Ele imediatamente subiu para investigar. Quando viu que as pessoas estavam em pânico e que os membros da tripulação estavam alertando sobre o perigo real da situação, ele correu para a cabine para encontrar sua esposa. Disse a ela para vestir as crianças e subir rapidamente para o deck. Os membros da tripulação deram ordem para preparar os botes salva-vidas e começar a transferir as mulheres e crianças primeiro. Era a chance para pelo menos alguns membros da família ficarem em segurança. Milvina, sua mãe e seu irmão entraram no bote salva-vidas 10. Eles estavam entre os primeiros a sair do transatlântico dentre os 706 tripulantes e passageiros que conseguiram escapar do naufrágio. Mais tarde, o transatlântico chamado Carpathia ouviu o pedido de socorro, veio buscar os passageiros e os levou para Nova York. O pai dela, infelizmente, ficou para trás e não conseguiu se salvar. Milvina cresceu em Ashurst, na Inglaterra, não muito longe de onde o navio partiu. Ela passou a vida trabalhando como secretária e assistente em pequenas empresas em Southampton e nunca se casou. Milvina costumava dizer que nunca falava sobre o assunto Titanic, pois não se lembrava de nada mesmo, e que não queria que as pessoas pensassem que ela estava querendo chamar a atenção. Mas em 1985, uma equipe franco-americana se reuniu e localizou os destroços do Titanic. Eles estavam a cerca de 600 quilômetros a leste de Mistaken Point, Terra Nova, a mais de 3 quilômetros de profundidade. Foi quando se confirmou que o navio se dividiu em 2. Durante décadas, as pessoas acreditaram que o navio tivesse afundado inteiro. Pensavam que o único dano significativo fosse o dano que o casco sofreu com o impacto contra o iceberg. Na realidade, ele se partiu ao meio entre o 3º e o 4º funil. Isso aconteceu pouco antes de o navio desaparecer sob a superfície da água, e o evento todo, desde o momento em que bateram no iceberg, durou cerca de 2 horas e 40 minutos. As pessoas nunca deram muita atenção ao Titanic, até que esta equipe de pesquisadores encontrou os destroços. No último ano de sua vida, Milvina vendeu alguns bens de sua família em leilões para pagar sua estadia em um lar de idosos. Os itens que ela vendeu também incluíam uma mala cheia de roupas que sua família recebeu quando chegaram aos Estados Unidos e cartas de indenização que sua mãe recebeu do Titanic Relief Fund, um tipo de fundo de socorro do Titanic. As cartas de indenização descreviam a ajuda financeira dada aos passageiros que sobreviveram à perda de seus entes queridos. Ela viveu até os 97 anos, quando teve uma pneumonia. Ela era a mais jovem das 705 pessoas que sobreviveram à tragédia. O Titanic era o maior navio do mundo. Por ser tão grande, alguns pensavam que a embarcação deveria ter 4 chaminés de exaustão. Mas Thomas Andrews, o homem que projetou o navio, acreditava que apenas 3 eram necessárias. Então o Titanic basicamente tinha uma chaminé puramente decorativa. 2.200 pessoas estavam a bordo quando o navio afundou. Havia 908 tripulantes e o número máximo de passageiros a bordo, que era de 3.500. Como você provavelmente viu no filme, havia diferentes classes de passageiros. A riqueza geral estimada dos que estavam na primeira classe era de cerca de 500 milhões de dólares. E os pesquisadores estimaram que 6 milhões de dólares em coisas foram para o fundo do oceano junto com o navio.
Na primeira classe, esse transatlântico era um lugar de luxo. Tinha 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 barbearias, salas de leitura e uma câmara fotográfica escura a bordo. Havia também uma piscina aquecida, mas apenas os passageiros de primeira classe podiam usá-la, ao preço de 1 xelim por vez. O navio também tinha banhos turcos e banhos elétricos, e os passageiros podiam usar cada um por 4 xelins por vez. O custo para construir este enorme gigante foi de 7,5 milhões de dólares, mas isso foi em 1912. Nos dias de hoje, seriam cerca de 200 milhões de dólares. As passagens de primeira classe custavam 2.560 dólares na época, o que equivale hoje a 61 mil dólares. O que tinha nessas cabines caras? Uma sala de estar, 2 quartos, 2 roupeiros e um banheiro. Você pagaria tanto por esses luxos? As equipes de pesquisadores ainda não exploraram muitas áreas do Titanic. Ainda é muito difícil acessá-las com veículos subaquáticos. Havia um treinamento de salva-vidas programado para o mesmo dia em que o Titanic afundou, mas ele foi cancelado por algum motivo. A tripulação havia feito apenas um treinamento de salva-vidas, e isso foi quando o navio ainda estava ancorado. Mas, mesmo que os membros da tripulação tivessem sido devidamente treinados e cada bote salva-vidas estivesse cheio, a capacidade ainda não era suficiente para salvar todos os passageiros. O Titanic era o maior objeto móvel do mundo naquela época. No dia 31 de maio de 1911, seu imenso casco desceu a rampa e chegou ao rio Lagan, em Belfast. Mais de 100 mil pessoas estavam lá para ver o lançamento, que durou pouco mais de 1 minuto e aconteceu sem problemas. As pessoas que estavam no comando do navio imediatamente rebocaram o casco para uma doca gigantesca. Milhares de trabalhadores passaram a maior parte do ano seguinte trabalhando duro, construindo os decks e todos aqueles interiores luxuosos que deram ao Titanic seu visual elegante. Eles também estavam instalando as 29 caldeiras gigantes que alimentariam os 2 principais motores a vapor do navio. Tudo isso para obter o título de inafundável. O navio tinha mais do que apenas um defeito fatal. Você pode ter ouvido falar de uma de suas falhas de projeto. As divisórias herméticas não foram completamente seladas no topo. Isso permitiu que a água fluísse de um compartimento para outro, o que acabou afundando o transatlântico. E o Titanic tinha mais defeitos. Alto teor de enxofre, temperaturas frias e altas velocidades afetaram bastante o aço do casco do navio e o ferro de seus rebites. O aço aqui despedaçou, enquanto os rebites saíam com relativa facilidade. Esta foi a razão pela qual o Titanic afundou 24 vezes mais rapidamente do que esperávamos. Existem muitas teorias sobre o que realmente levou ao naufrágio do gigante, e dizem que uma lua cheia de alguns meses antes pode ser uma das razões. Ela pode ter criado marés muito fortes que enviaram uma porção de icebergs para o sul. Isso tudo coincidindo com a viagem inaugural do Titanic. Pesquisas dizem que uma ilusão de ótica impediu o navio de obter ajuda. O famoso historiador britânico Tim Maltin deduziu que a atmosfera na noite do naufrágio criou condições específicas que tornaram muito difícil para os membros da tripulação localizarem os icebergs. Eles causaram parcialmente algo chamado superrefração. Essa extraordinária curvatura da luz causa miragem, e vários navios na área registraram isso. Isso não apenas impediu que a tripulação visse o iceberg problemático a tempo, mas também impediu que um dos navios que poderia ter oferecido ajuda identificasse o chamado e se comunicasse com a tripulação do Titanic. Além disso, alguns dizem que o navio estava viajando muito rápido. Desde o início, culparam o capitão por conduzir um navio tão grande a em torno de 22 nós. Uma velocidade alta demais pelas águas frias e imprevisíveis do Atlântico Norte, que estava cheia de icebergs escondidos.